Saudações a todos, pessoal. Aqui é o professor Vladimir falando. Enquanto não se regulariza a questão do transporte escolar, dos ônibus, o que a gente for trabalhar aqui no Classroom, com as atividades online, com as aulas online, é o equivalente do que é feito em sala, né? Para essa semana eu vou trabalhar no livro didático de vocês as questões voltadas para os vestibulares e para o Enem, mas do conteúdo, né, relativo à análise combinatória ou à contagem, né? É importante a gente trabalhar questões desse tipo, principalmente a questão da interpretação dos textos, né? E também para poder ter prática, né? Ou ter as manhas de como é que eles cobram isso nas questões, né? E uma particularidade muito importante que a gente deve observar é que muitas das questões desse conteúdo não tem exatamente como resposta um número, né? O valor resultado em dígito, em numeral corrente, e sim em fórmula, né? Ele usa muito as nomenclaturas de contagem e de arranjo, ao invés de colocar o valor numérico em si. Bom, isso a gente vai poder ver na prática com esses exemplos aqui que eu preparei para vocês. Lembrando que os mesmos exemplos aqui são os que são trabalhados em sala com os colegas. Então, aproveitem a aula. Então, como eu havia falado, né, esse é um dos problemas do Enem, que exemplifica o tipo de alternativa não corresponde exatamente a um número na sua forma corrente, e sim a expressões ao trabalho de fórmulas, né, a partir do entendimento da questão. Né. É um problema de contagem, certo? De análise combinatória, e a gente foi fazer a leitura e a interpretação do problema. Para cadastrar em um site, uma pessoa ela precisa escolher uma senha composta de 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras. Essa informação em algum momento vai ser utilizada. E que as letras maiúsculas diferem das minúsculas, né, em uma senha. Esse é só o contexto, né? O contexto precisa se criar uma senha com 4 caracteres. Dois desses caracteres são números, são algarismos, né? E os outros 2 são letras. O contexto não tem nenhum comando, né? E aí ele pula um parágrafo e logo em seguida vem o texto do comando, né? O comando no Enem muitas vezes ou é uma pergunta direta, né? Quando isso acontece tem um sinal de interrogação aqui, mas esse não é o nosso caso. Aqui o comando é uma frase incompleta, cuja completeza dessa frase é uma das alternativas, né? O comando diz: o número total de senhas possíveis para cadastramento nesse site é dado por... E aqui tem as alternativas, né? Então vamos imaginar um exemplo de senha, né? A senha é formada por 2 números e 2 letras, tem 4 algarismos, ou 4 caracteres, melhor dizendo. Então a senha pode ser formada por 23 AB. Um exemplo, né? Não importa onde você coloca os números, não importa onde você coloca as letras, então posso dispor números em letra em qualquer ordem, né? Também pode acontecer da senha ser formado por letras minúsculas, AB assim. Ó. Em qualquer situação, na hora de fazer a senha, você faz escolhas, né? E o princípio multiplicativo ele se presta para esse tipo de questão. Ele é uma ferramenta que é utilizada para todas as questões de contagem, né? Se você utilizar bem a lógica, mas essa daqui em especial, você faz com um princípio multiplicativo. Então veja que fazer uma senha é fazer 4 escolhas, né? É escolher 4 caracteres que vão compor a sua senha. Né? De quantas maneiras, né, você poderia escolher os 2 números? Né? Não importa a ordem onde eles ficam, então vou colocar eles aqui como primeiro e segundo caractere. Bom, um número você pode escolher qualquer um de 0 até 9. Isso dá 10 possibilidades. Então há 10 possibilidades para escolher o primeiro número. E também 10 possibilidades para escolher o outro número, o segundo número. Em seguida você vai escolher a letra, né, o caractere que é formado por uma letra do nosso alfabeto. São 26, né, letras no nosso alfabeto, e dessas 26 você ainda pode fazer a seguinte alteração. Né? Você pode escolher ela ou maiúscula, né, então tem 26 letras maiúsculas, ou minúscula, né, também vai ter as mesmas 26 letras, né, minúsculas, o que vai dar senha diferente quando você altera esse formato. Bom, 26 com 26 vai dar 52 possibilidades para colocar uma letra
aqui no terceiro elemento da senha, por exemplo, 52. Né? E aí, como você pode repetir, não tem nenhuma restrição com relação à senha, vai ter também 52 possibilidades para o segundo caractere. No final, né, o princípio multiplicativo garante que basta multiplicar essas possibilidades. Você vai ter 10 vezes 10 vezes 52 vezes 52. Você olhando para as alternativas não tem nenhum valor em linguagem corrente, nenhum número em linguagem corrente. Então é porque essa expressão só foi trabalhada. Você simplifica 10 vezes 10 como 10 elevado ao quadrado. Esses dois valores aqui correspondem a esse. E 52 vezes 52 como 52 elevado ao quadrado. Okay? Então, das alternativas, a correta seria a letra B. Eu já tinha falado em sala o que era um distrator. Se alguém esquece do fato maiúsculo e minúsculo, muda, né, o número de possibilidades, né, porque tem 26 letras, né, e vê aqui só o texto, 26, e esquece as outras 26 do fato de ser maiúsculo e minúsculo, então ele utilizaria, né, como estratégia multiplicar 10 vezes 10, 26 vezes 26, aí teria um distrator aqui, a letra A está esperando para você errar, utilizando um raciocínio lógico diferente do correto. Então, um distrator muito visível aqui é da letra A. Enfim, mas para essa questão, né, é importante ressaltar que a alternativa não foi exatamente só um número, e sim uma expressão, né, que é gerada a partir do cálculo, né, da conta do número. Né? E outros exemplos a gente vai ver semelhantes a esse aqui. Uma outra questão que segue o mesmo modelo da anterior é a questão 10 aqui do livro de vocês, também retirada do Enem, que tem o seguinte contexto. Né? O Salão do Automóvel de São Paulo é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrados principalmente suas inovações, design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 stands, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os stands, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes diferentes, de diferentes cores, para serem escolhidos aqueles que serão expostos. A posição do carro dentro do estante é irrelevante. Então a ordem aqui não importa. Isso já dá para retirar alguma das alternativas. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estantes podem ser compostos pelo exemplo anterior, está claro que, e pelas alternativas, melhor dizendo, né? Está claro que a nossa resposta não vai ser já o valor numérico, mas uma expressão aqui, uma fórmula, né? Veja que ele utilizou a linguagem do arranjo, o A maiúsculo, e aqui o total de elementos está aqui embaixo, né? A quantidade menor que é agrupado está aqui em cima, então aqui seria o arranjo de 10, 4 a 4. Na letra B tem a combinação de 10, 4 a 4, e tem aqui uma combinação entre esses elementos nas demais letras, né? Essa expressão aqui, que é a posição que esses carros vão estar dentro desse stand, não vai ser relevante, né? É irrelevante, que é equivalente, nos diz que essa questão aqui, a ordem que os elementos vão aparecer, não é importante, né? Então a ordem não importa. Isso nos dá pelo menos algumas alternativas para eliminar. As que tem arranjo não pode ser a alternativa correta. Então não pode ser nem A e nem a letra D. Vamos agora só resumir esses dados a fim de encontrar a solução, né? Então é um evento e tem uma montadora que vai participar desse evento. Essa montadora vai expor 2 tipos de carro, né? Ela vai expor um compacto e também vai expor uma caminhonete. Ela vai expor esses 2 tipos de carro em 2 lugares diferentes, né? Quando você lê o texto aí, no estante onde essa montadora vai expor, lá no salão, melhor dizendo, ela vai ter 2 estantes, né? Ela vai ter um na entrada, né? E depois outro estante no meio do salão, certo? Está aqui no meio. E para expor esse compacto dessa caminhonete, ela fez a seguinte combinação, né? Tem 6 caminhonetes, e das 6 ela vai ter que fazer uma escolha, né? Quem é que vai ser exposto. E dos compactos, tem 4 compactos. Então na hora de escolher, né, de quantas maneiras ela pode fazer essa exposição, né? Então primeiro ela tem que escolher onde é que vai ser colocado esses carros, né? Se ele vai ser colocado na entrada ou no meio do salão. Isso dá 2 possibilidades, certo? Em seguida, né, se escolhido o local, se é na entrada ou no meio do salão, se escolhe
dois modelos desse aqui, já que cada um vai ter um compacto e uma caminhonete, né? Então dos 4 que tem disponível, dos 4 carros compactos, né, se escolhe 2 para expor. Aí depois escolhe 2 modelos da caminhonete aqui, ó. Das 6 caminhonetes, né, você vai escolher 2 caminhonetes para expor, né? Eles vão estar um do lado do outro, certo? E aí você escolhe a posição onde você vai colocar esses 2 carros, né, quando ficarem um ao lado do outro, né? Supor que essa plataforma aqui seja o stand, aí você tem aqui a posição para a sua caminhonete aqui, na posição A, e depois a posição aqui do lado, né, para o compacto B. Você pode colocar nessa ordem, né, ou inverter a ordem entre eles, né? Bem no início eu tinha falado, pô, mas a ordem que eles vão ficar expostos não era importante, era com relação, essa ordem que não importa, era com relação a onde fica o estante, se é o estante da entrada ou do meio do salão, basta escolher um dos dois. Mas em cima do estante, lá onde se faz a exposição, né, você pode olhar para o estante e ver aqui primeiro essa caminhonete A e o compacto B, ou o contrário, né, você pode ver o compacto na frente e a caminhonete do lado, e fica diferente essa troca aqui. Aqui não seria um arranjo, aqui é só mais para esclarecer que ainda há 2 possibilidades de colocar esses carros em cima do estante, né? Ou você coloca primeiro a caminhonete e o compacto, ou vice-versa, o compacto e depois a caminhonete, né? Do jeito que eu escrevi aqui, não há nenhuma das alternativas, né? Mas aí basta organizar, né? Você pode colocar numa multiplicação dos fatores em qualquer ordem, né? Eu vou escolher colocar a ordem que aparece lá na solução, né? A combinação de 4 elementos 2 a 2, vezes a combinação de 6 elementos 2 a 2. Esse primeiro 2 aqui que corresponde à escolha do estante, são 2, né? E esse outro elemento 2 aqui que corresponde à posição, né, dentro do estante em que os carros vão ocupar. E são 2 posições, porque só se coloca 2 carros em cada um deles. E aí finaliza a nossa questão com a alternativa C. Né? Veja que também não é tão tranquilo, né, fazer a leitura e interpretação dos dados. Isso requer uma prática e também uma experiência. Né? Na maioria das vezes, né, a experiência vem com a prática. Então, as questões que eu vou deixar sugeridas, vocês têm que estar lendo, né, para absorver bem as informações e depois aplicar o conhecimento em cima delas. Para finalizarmos nossos exemplos, né, hoje a gente vai ver a questão do exercício do material de vocês. Novamente, né, é importante sempre lembrar disso. Uma questão do Enem, uma questão cujas alternativas não são os valores numéricos, mas as expressões, fórmulas elaboradas a partir do raciocínio da questão. Raciocínio correto, né? O contexto dessa questão 16 diz que uma empresa ela confecciona e comercializa um brinquedo no formato de uma locomotiva, de um trem, pintado a cor de preta, né, essa locomotiva, esse pedaço aqui, essa parte, né, do trem, e com 12 vagões iguais em formato e tamanho. Então, os vagões aqui, o formato deles e o tamanho é o mesmo. E são numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados da cor vermelha, e aí vai ter 3 da cor azul, 3 da cor verde e 6 da cor amarela. Né? O trem é montado e utiliza assim uma locomotiva e 12 vagões, ordenando crescentemente segundo as numerações, conforme a ilustração. Então está aqui minha locomotiva. Esse é só o contexto, o desenho para ilustrar. O comando vem em seguida, o comando, uma frase incompleta que diz o seguinte: ó, de acordo com as possíveis variações de colorações, ou seja, só das cores. Você agora vai utilizar só o total de vagões, 12, a ordem, porque esses vagões aparecem, não vai importar. Eu quero saber só com relação às cores. Os comandos que já foram ditos antes no contexto. A quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinação é dado por... quando ele vem com a pergunta com a quantidade de trem que pode ser montado, né, você tem que imaginar que você... uma das posturas, né, que facilita a solução é imaginar que você está confeccionando o brinquedo, todos os vagões estão em branco ainda e vão ser pintados, né? E aí você vai colocar, pintar os vagões segundo a disposição da questão. A questão já diz quantos vai ser pintado e de qual cor vai ser pintado. Né? São todos pintados, mas tem as cores disponíveis para aquela quantidade de vagão. Então, se você vai fazer essa atividade, né? Você vai pintar aqui os vagões, né? Você não vai importar mais a numeração, porque agora o que importa são utilizar todas as cores, né? E você vai tomar essa atitude, tendo todas as cores. Primeiro você tem que escolher 4 deles que vai ser pintado, né? De vermelho. Então, de 12 vagões ao todo, melhor dizendo, você escolhe 4 que serão pintados de vermelho.
E aí não vai ficar mais os 12 vagões. Quando você pintar 4, só vai ficar 8. Então, dos 8 vagões que sobraram, você vai utilizar agora a segunda cor, que é o azul, você vai pintar 3. 3 de azul, porque o próprio contexto foi entregando a ordem e a quantidade de cores que deve ser usado. Então, você pintou 3 de azul, dos 8, não vai ficar mais 8. Né? Quando você retirar 3, vai ficar só 5. Então, dos 5 vagões, na combinação de 5, você vai escolher 3 para pintar de verde. 5, 3 a 3. Então, dos 5, se você pintou 3, sobraram só 2. E a última cor, né, que seria o amarelo. Então, de 2 você escolhe um para ser amarelo. O que se faz com essas expressões aqui? Como você está tomando ações, né, de uma etapa só, que é pintar o brinquedo, né? O princípio multiplicativo garante que você está contando as possibilidades para cada situação, para cada ação, e no final você multiplica essas ações para garantir que você contou todas as possibilidades para o único brinquedo. Né? Então essa questão aqui tem como alternativa correta a letra E. E uma série de distratores, né? Por exemplo, alguém poderia somar todos esses valores. Está aqui um distrator na letra B. Alguém poderia não descontar o valor total 12. Por exemplo, usar sempre o 12 embaixo. Ó. Só que lembrando que quando você pinta 4 vagões, por exemplo, na primeira ação, você não tem mais 12 vagões para pintar no próximo, fica só 8. Mas se o cara esquece esse detalhe, e aí ele marcaria a letra A, é outro distrator. A alternativa correta, como comentado, é só a letra E. É interessante comentar questões desse tipo, porque foram edições distintas de Enem, em que esse tipo de situação aconteceu, e nada impede, né, que isso venha a se repetir. Né? Tem questões em que as alternativas não sejam exatamente o número, mas o uso adequado da fórmula, né, o entendimento da fórmula e de operações matemáticas dessa área da análise combinatória ou da contagem. Ok? Então, pessoal, vou deixar como exercício algumas questões similares ou semelhantes às atividades que foram abordadas aqui. Vocês não deixam de fazer e mandar uma devolutiva lá pelo Classroom. Lembrando que essa atividade, né, de devolver todas as atividades do Classroom é o que vai bonificar vocês no sentido de justificar as faltas por conta da falta do transporte, né, por conta da falta dos ônibus. Então, os alunos que têm devolvido a atividade por ali, pelaquela plataforma, eles não sofrem a sanção das faltas. Pode até um primeiro momento aparecer a falta lá, mas depois elas serão todas retiradas, ok? Pela secretaria. Então, até o próximo vídeo e um bom dia para todos.